Boa noite, igreja. Glória a Deus. Quem está com fome da palavra aí? Glória a Deus. Pergunte se a pessoa do seu lado aí está feliz, se ela está bem. Responde para ela também. Glória a Deus. Aleluia. É uma grande responsabilidade e um privilégio estar aqui hoje, compartilhando a palavra de Deus. E eu percebo, irmãos, que Deus, nós vivemos um tempo profético na nossa igreja, amém? Eu creio que você percebeu que o culto hoje foi meio diferente, né? O Espírito Santo tem bagunçado as nossas organizações. E eu acredito que nós estamos vivendo agora um novo tempo. Nós estamos começando a viver um novo ciclo. Eu percebo isso no meu espírito. Não sei se você testifica no seu. Mas eu percebo que é um tempo profético. Há um ano atrás eu preguei aqui. Não sei quem lembra, quem estava. Foi exatamente um ano atrás. Foi no final de julho mesmo. E eu percebia no meu coração que Deus queria nos aprofundar. E Ele ainda quer nos aprofundar, eu creio nisso. Mas agora eu percebo no meu espírito também que Ele quer nos tirar do lugar. Eu sei que tem pessoas que você talvez está com talento enterrado. Você está parado. Deus confiou coisas poderosas na sua mão. E você não está usando para o reino de Deus. Eu sei também que alguns aqui, talvez você entrou, você está visitando a gente. Você está desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você se feriu com pessoas. Mas eu quero dizer que hoje o Espírito Santo vai te ativar em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo quer fazer algo poderoso na sua vida. Amém? Então, eu queria que nós abríssemos, abre aí sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Puder projetar aí também. A partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até aí, aleluia. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero dar um contexto rapidamente para você. Nós estamos aqui lendo o livro de Hebreus, e é um livro que é considerado por alguns teólogos estudiosos como o quinto evangelho. Por quê? Se você me perguntar quanto tempo durou o ministério de Jesus, eu vou responder para você que o ministério dele ainda dura até hoje, porque Jesus ele não parou. Amém? Porque o que acontece é o seguinte: se você falar do ministério terreno de Jesus, durou ali aproximadamente 3 anos e meio. Mas Hebreus, enquanto os evangelhos expõe ali o ministério terreno de Jesus, Hebreus não. Hebreus expõe o ministério celestial de Jesus, porque quando ele ressuscitou, ele se assentou à destra de Deus, e ele reina, ele é o nosso advogado. 1 João diz que ele é o nosso advogado, amém? Ele é o nosso sumo sacerdote. E é isso que Hebreus trata, basicamente. Hebreus fala sobre o ministério de Cristo após a ressurreição. Enquanto Mateus mostra ali Jesus como rei, o pastor explicou isso aqui uns cultos atrás, só relembrando você. Mateus vai mostrar Jesus como um rei. Tanto é que a palavra reino dos céus, reino de Deus, a maior parte dessas expressões está no livro de Mateus. Marcos vai mostrar Jesus como servo perfeito. Lucas vai mostrar Jesus como um homem perfeito. João vai mostrar Jesus como Deus. E eles retratam ali esse ministério terreno de Jesus. Ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele
curou aleijados, ele pregou o evangelho do reino por todo lugar. Mas Hebreus mostra o supremo sumo sacerdote, o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou, se assentou à destra de Deus e hoje ele é o nosso advogado junto ao Pai. Hebreus também é uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, se você quer entender a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai ler Hebreus. Hebreus com certeza é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo. E não é à toa, porque ele explica várias coisas que talvez os judeus não tinham revelação, como os sacrifícios, os rituais, as ordenanças, as leis cerimoniais daquela época. O pessoal ia para o templo levando os holocaustos, a oferta de pães asmos, tinha a oferta de manjares, eram várias ofertas ali, mas tudo apontando para a revelação máxima que é Cristo. Então nós podemos dizer então que Hebreus então é a explicação do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Nós vemos também que Hebreus ele foi escrito para um grupo de pessoas, de cristãos judeus que estavam desistindo da sua fé. Estou fazendo essa introdução só para eu chegar ali no meu texto ali que eu li, é só para você entender. E é interessante que esses cristãos judeus eram pressionados pelo Império Romano a negarem a sua fé. Em outras palavras, ou você nega Jesus ou você morre. Ou você nega Jesus, eu vou te jogar no Coliseu, você vai ser comido por leões. E aí muitos daqueles cristãos judeus estavam desistindo da sua fé. Não é à toa, eu sei que a gente fala de Marte, parece uma coisa até bonita, né? O cara morreu por Jesus, mas acredite, irmãos. Uma coisa é você ver isso, né? Ouvir falar disso. Outra coisa é alguém apontar uma arma na sua cara e falar, nega Jesus ou morre, ou você morre. E aqueles judeus estavam tentados a negar a sua fé e voltar para o judaísmo. E aí esse autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é. Alguns falam que é Paulo, outros falam que é Marcos, outros falam que é Barnabé, outros falam que é Lucas. Mas a gente não sabe quem é esse escritor. Ele escreve então reanimando esses irmãos, colocando de novo fundamentos, estruturas. E ele usa como base para mostrar primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 5 de Hebreus, que Cristo é superior a Moisés, superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Arão e outros homens. Ele é superior, ou seja, a revelação do judeu, né, do judaizante, do Antigo Testamento, era apenas uma sombra de Cristo. Então Cristo é a última revelação, a perfeita revelação daquilo que acontecia na velha aliança. E aí no capítulo 6, ele fala sobre a maturidade cristã. Do capítulo 7 ao 10 de Hebreus, ele fala sobre a nova aliança e o poder do sangue de Jesus, aleluia. Capítulo 11, ele fala a galeria dos heróis da fé. Então ele fala, pela fé Abel ofereceu, né, uma oferta melhor do que a de Caim, porque no seu coração, tal, etc, etc. Pela fé Enoque andou com Deus, pela fé Raabe, a prostituta, foi salva. Pela fé José deu a ordem a respeito dos seus ossos para que tirassem do Egito, porque ele cria que Deus ia cumprir a promessa. Se ele prometeu, ele iria cumprir. E aí tem a galeria dos homens da fé, também cita Gideão, outros homens, Abraão. Aí chega o versículo 12, que é onde eu queria chegar. Ele fala o seguinte: por causa disso tudo que eu te expliquei, porque eu te expliquei que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que os anjos, que ele é maior do que os profetas, porque eu te expliquei do poder do sangue de Jesus, porque eu expliquei agora que a nova aliança, ela torna a velha ultrapassada, por causa disso tudo que eu acabei de explicar. Aí vem um texto que eu acabei de ler: corramos. Nós estamos numa corrida. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Ou seja, o importante não é o quanto você é rápido. O importante não é a velocidade que você tem, a intensidade que você tem. O importante é você perseverar até o fim. Eu sei que muita gente chega na igreja e, cara, ele quer se envolver em tudo. Ele vai para o voluntário, ele se envolve no louvor, ele quer fazer outra coisa, ele quer servir na cantina. Não é que não tem cantina, mas tem igreja que tem. Aí ele quer servir em tudo, e ele começa, né, com
com aquela empolgação, com aquela fome. Mas aí daqui a pouco você vai ver, daqui 1 ano, 2 anos, a pessoa mal vai no culto, né? Não que só ir no culto seja sinal de espiritualidade, alguma coisa, mas você percebe que a pessoa ela perdeu o brilho, ela perdeu aquela chama, ela perdeu, sabe, aquela arrancada que ela teve no começo. Então não é uma corrida de velocidade, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Nós estamos numa maratona, você é um atleta. Vira para a pessoa do seu lado e fala aí, você é um atleta. Fala assim para ela, talvez não pareça, mas você é um atleta. Só que essa corrida ela tem algumas características. Primeiro, ela é uma corrida proposta. A Bíblia diz, corramos a corrida que nos está proposta. Ou seja, não é uma corrida que você corre de qualquer jeito. Nenhuma corrida, na verdade, você corre de qualquer jeito. Mas essa em especial, ela tem regras muito bem definidas. Ela requer uma disciplina, ela requer um esforço. Então, usando essa figura, o autor de Hebreus compara a vida cristã com uma corrida. E você sabe, numa corrida, só contando algo aqui, antes de ir, né, de viajar e tal, ficar um tempo fora, fiquei 6 meses, para quem não sabe, um tempinho bom, glória a Deus, mas foi muito bom, tirando as partes ruins, mas foi muito bom, no modo geral. E antes de ir para lá, eu estava ali no meu apartamento, tinha uma esteira ali embaixo, eu descia todo dia, irmãos. Eu estava sendo fiel, estava orgulhoso de mim mesmo. Todo dia eu ia lá, corria 15 minutinhos na esteira, né, corria ali uns 2, 3 quilômetros. Quando eu estava muito empolgado, eu corria 4, muito empolgado. Mas aí eu cheguei lá na Europa, falei, cara, inverno, né, não dá para correr no inverno, né, abaixo de 0, nevando. Falei, não, isso aqui não é para mim não. Fui levando com a barriga, né? Aí chegou a primavera, né? Acabou o inverno, veio o calor. Vamos ver. Fui jogando para frente. Aí, o resumo da história. Voltei para o Brasil, sem praticar um exercício físico, só comendo massa italiana todos os dias. Ou era macarrão, ou era pizza, é o que tem lá, né? Arroz com feijão deles. Aí eu fui correr essa semana agora. Eu corri 500 metros, irmãos de Deus. Eu estava morrendo já. 500 metros. Por quê? Porque quando você para de correr, quando você não tem um condicionamento físico de acordo com a corrida, cara, você não vai conseguir. Mas por que você não consegue? Porque na verdade você não está exercitando todo dia. Está me entendendo aqui? A vida cristã é muito mais uma questão de você exercitar um pouquinho todo dia, do que você ter uma explosão, do que você vir numa conferência, num culto sobrenatural, cair no chão, babar para trás, orar em línguas, ser arrebatado. É muito mais o pouquinho de cada dia. É muito mais correr, né, os 2 quilômetros por dia. E 2 coisas precisam ser faladas sobre isso. Primeiro, você, nós não somos plateia da corrida. Tem gente que é só plateia. Só fica torcendo, né? Do lado de fora, olhando os outros correrem. Mas tem gente que é pior ainda, ele não é plateia, ele é juiz. Aí ele fica analisando a corrida do outro. Tá correndo direito não, hein? Mas ele mesmo não corre nada. Já viu? Tem gente que vem pra gente e fala o seguinte: eu acho que essa igreja tem que ter isso. Glória a Deus, essa igreja tem que ter mesmo. Mas a resposta de oração é quem? É você, irmão. Entende? Se Deus está queimando algo no seu coração, você vai ser a peça fundamental para fazer isso funcionar. Então presta atenção, você está numa corrida. Primeiro, você não está na plateia. Segundo, você não é juiz. E aí a gente avança. E eu quero falar aqui rapidamente, porque o pastor falou para eu ser rápido. Brincadeira. 6 verdades que nos chamam a atenção nessa corrida.
A primeira é o que devemos considerar. Ele começa o versículo dizendo assim: visto que temos rodear-nos tão grande testemunhas. Ele está falando o seguinte: considere. Essa palavra no original significa faça conta. É literalmente isso. Quem é de exatas aí, faça contas. Ou seja, considere, medite sobre isso. E o que ele manda considerar? Uma grande nuvem de testemunhas. E qual é essa nuvem de testemunhas? São os heróis da fé do capítulo 11. Você quer aprender mais sobre finanças, sobre sabedoria? Consulta Salomão, vai ler Provérbios. Você quer aprender mais sobre como resolver seus problemas familiares? Vai lá para a vida de José, vê como é que ele resolveu. Você está tentado a se vingar? Tem José também, mas tem Davi também, que poupou a vida de Saul. Você quer saber mais, aprender até coisas sobre negócios, sobre empresas? Na Bíblia está escrito. Quer dizer, a Bíblia, embora ela não seja um livro secular, ela tem princípios que te ajudam até no secular. Vocês estão me entendendo? Todos esses homens, essa galeria de heróis da fé, foram homens que mesmo em tribulações, mesmo na angústia, eles não desistiram. Eles terminaram a corrida. Você sabe, quando você corre, uma coisa é começar, você começa de boa, mas daqui 20 minutos, cara, a perna começa a arder. É terrível. Começa uma dor, não sei se vocês é assim também, começa uma dor aqui do lado, aqui o negócio, minhas costas dói, é um negócio terrível. É desconfortável. Sabe, esses homens, essas galerias de heróis da fé, uns foram cerrados ao meio, entregados para leões, outros foram mortos ao fio da espada, mas não negaram a fé, eles perseveraram até o fim. Então Hebreus 12 está dizendo: considere, olhe para esses caras, aprenda com eles. Segunda verdade. Segunda verdade. O que devemos rejeitar? Duas coisas nós precisamos rejeitar. A Bíblia aqui diz que desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. Você sabe, quando você vai correr, não dá para correr com a mochila nas costas. Não dá para correr de terno. Entendeu? É desconfortável, pesa, atrapalha a desenvoltura. Tem coisa, aí eu olhei essa palavra no original, essa palavra peso, o peso. São coisas que não são pecado, mas que são peso. Eu olhei lá no original para ver se era alguma coisa, tinha uma revelação por trás, mas não, peso é só peso mesmo, é peso de gordura mesmo. Quer dizer, o atleta ele tem que estar em forma. O atleta ele tem que comer da comida certa. Quantas vezes, o diabo... irmãos, às vezes a gente é tão fácil, O diabo chega com Cheetos e uma Coca, a gente já cai. Oh, Deus amado. Aí depois ele chega com um docinho. Oh, misericórdia. Sabe, são coisas que não são pecado. Não é errado. Para um atleta não é errado. Não é um pecado para um atleta comer coisa errada. Comer errado. Mas isso é peso. Não é errado você... a velha... pergunta que todo pastor recebe, pastor? Ouvir música do mundo é pecado? Todo pastor já recebeu isso aí, pelo menos umas 500 milhões de vezes essa pergunta na vida. Não é pecado, já te respondo na lata, mas é peso. Alimenta a sua alma. Aí você fica, por que eu estou desanimado? Por que eu não consigo avançar em Deus? É peso, está sobrando peso. O cara, ele vira à noite na Netflix. Mas para orar é 5 minutinhos antes de dormir. Ai, Deus, obrigado. Amém. Entende? Essas coisas são peso. Você pode assistir Netflix. Você pode comer besteira. Mas não deve ser todo o tempo. O atleta,
ele se disciplina a tal ponto, né? Eu estava pesquisando alguns atletas mesmo. Michael Phelps, por exemplo, ele conta que ele treinava 14 horas por dia. 14 horas dando braçada, repetindo o movimento, fazendo a mesma coisa. 14 horas. Pensa o Michael Phelps falar o seguinte: não, hoje eu estou com preguiça, quer saber? Vou ficar em casa. Mas por que ele tinha essa ânsia, né? Por que ele treinava todo dia? Porque na cabeça dele, ele via uma medalha de ouro. Ele via uma Olimpíada, ele via o pódio. Agora, Paulo diz também isso, né? Se nós corremos atrás de uma coroa, se os atletas desse mundo correm atrás de uma coroa corruptível, muito mais nós. Nós precisamos, irmãos, ser disciplinados. Nós precisamos avaliar nossa dieta espiritual. Nós precisamos escolher com quem que a gente vai andar. Como o pastor falou aqui uma vez, né? Jesus era amigo de pecadores. Aí tem gente que pega só esse pedacinho e vai lá ser amigo de pecadores e fica por lá mesmo, né? Fica sendo amigo de pecadores. A questão não é ir lá para cantar a música deles, mas é trazer eles para cá para cantar a nossa música. Jesus era amigo de pecadores com um propósito: influenciar, ser luz do mundo, curar os enfermos, pregar o evangelho do reino, pregar arrependimento. Essas coisas são peso. Mas também tem um pecado propriamente dito. O pecado pode ser, o autor pode estar falando de três coisas. Primeiro, ele pode estar falando da natureza pecaminosa. Você sabe, a gente é livre da condenação do pecado. Estamos sendo livres do poder do pecado. Ou seja, se nós vivermos na lei do Espírito da vida, o pecado não vai ter mais domínio sobre mim. Mas nós não estamos livres da presença do pecado. São três coisas diferentes. Não vou entrar muito a fundo porque é outro assunto, mas o autor pode estar falando desse pecado, né? Dessa natureza pecaminosa que te tenta, dessa coisa de, sabe, o bem que eu não quero, né? Quando eu fui ver já fiz. Mas também ele pode estar falando do pecado de um modo geral, ações pecaminosas, atitudes pecaminosas, tentações do mundo, tentações do diabo. Mas terceiro lugar, ele pode estar falando daquele pecado. Você está me entendendo? É aquele pecado, aquele de estimação, aquele pecado que você sempre cai nele. O autor de Hebreus está falando o seguinte: se desembaraça, arrebenta essas correntes, sai correndo, vaza daí, meu filho, vai embora, fuja da tentação, porque pecado e peso atrapalham a corrida. E aí você não vai entender por que sua vida cristã não vai. Agora, como vencer um pecado é outro assunto, que não é o tema dessa palavra. Mas uma coisa é fato: busque ajuda, busque irmãos, faça aliança com pessoas, sabe? Medite na palavra de Deus, nas verdades da palavra. Isso que eu estou falando é didaquê, é prática. Mas tem o querigma também. Querigma é aquela primeira parte, né, que o pastor explicou de cada carta de Paulo. Tem essa primeira parte que é a proclamação do evangelho. São fatos espirituais que você tem que tomar para si, tomar posse disso. Amém? Vamos avançar aqui. Terceiro tópico, terceira verdade que precisamos considerar: corramos com perseverança. Palavra carreira, aqui no versículo 2, é a agonia, de onde vem a palavra, né? No português de agonia. Ou seja, requer um esforço. Não é aquele esforço para ser aceito por Deus. Não é aquele esforço para ser justificado por Deus. Porque isso aí você pode esforçar a vida inteira e nunca vai conseguir. Mas é um esforço da vida cristã. É o esforço para fazer a vontade de Deus. Sabe, é o esforço de, às vezes, até o seu corpo mesmo, sabe, você virar noites clamando ao Senhor. É o esforço de você abrir mão daquele descansozinho, né? Agora, no domingo, você podia estar na sua casa e vir cultuar a Deus com a igreja do Senhor. Requer um esforço.
A perseverança que diz aqui não é uma paciência passiva. Não é esperar na fila. Mas é você ativamente, você pular os obstáculos. Obstáculos vão vir na sua vida. Obstáculos têm surgido na sua vida para te fazer parar. E os obstáculos, sabe, o nosso tamanho é do tamanho do obstáculo. Você pode olhar para ele e falar o seguinte: isso aí não vai dar não. Ou você pode pular em cima dele. Então, obstáculos surgirão, obstáculos de várias naturezas. Talvez obstáculos até mesmo que Deus colocou. Mas Deus coloca obstáculos? Às vezes sim. Às vezes é o diabo, mas às vezes é Deus. Ele vai permitir uma situação acontecer para te fazer mais forte, para te gerar músculo. Porque o atleta é esse. Ele sabe, você só faz o seu músculo crescer quando você machuca esse músculo. E para machucar esse músculo, cara, é desconfortável. Mas esse obstáculo vai gerar crescimento na sua vida. Qual que é o seu obstáculo hoje? É uma pessoa que você perdeu? É uma dificuldade, é um pecado que tenazmente te assedia? Eu quero declarar uma palavra sobre sua vida, que esses obstáculos não vão te impedir, em nome de Jesus. Você vai passar por eles, você vai sair mais forte, você vai sair mais vitorioso. Não desista. Não desista da corrida. Amém? Quarta verdade. Quarta verdade. Devemos olhar firmemente para Jesus. No olho humano tem um órgão que se chama cristalino. Ele é um órgão responsável por dar foco. Coloca aí o dedo na frente do seu olho agora. E foca no seu dedo. O que vai acontecer aí? Todo o resto vai ficar embaçado, verdade ou não? O olho humano só é capaz de focar uma coisa de cada vez. Quando a Bíblia diz, olhe firmemente para Jesus, para o autor e consumador de sua fé, o que está falando é o seguinte: coloque o seu foco nele. Quando você colocou o foco no seu dedo, você não deixou de enxergar as outras coisas, mas elas ficam embaçadas, você está entendendo? Eu sei que tem pessoas aqui que talvez você fica se comparando. Você fica se avaliando. Mas você falou agora que tem que se avaliar? Tem que avaliar atitudes, não a identidade. Entendeu a diferença? Eu avalio minhas atitudes, mas nunca avalio minha identidade, porque a identidade está nele. Então quando eu foco, e quando eu esqueço de mim mesmo, da onde eu vim, quem eu sou, e quando eu olho firmemente, coloco o meu foco em Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir andar. Tem uma historinha de criança, né? Eu gosto dessa historinha. Fala assim, que a centopeia estava lá andando de boa e tal. Aí o sapo chegou perto e perguntou: dona centopeia, quantas pernas você tem? E qual você mexe primeiro, aliás? Qual perna você mexe primeiro quando você anda? A centopeia ficou assim, não sei, nunca pensei nisso, né? Qual perna, que coisa. Aí o que aconteceu? O sapo falou, então tá bom, foi embora. A centopeia ficou tentando enxergar qual perna que ela mexia primeiro. E por isso não saiu do lugar. Mas aí ela ficou alguns minutos e aí o sol saiu. Né? O sol estava nublado, a nuvem saiu da frente e o sol apareceu. E ela viu a beleza do sol, tanto que o sol é bonito. Nossa. Sabe o que aconteceu? Ela esqueceu de qual perna que ela mexia primeiro. E andou. É uma historinha bem infantil, mas a moral dela é o seguinte: enquanto você estiver ocupado, preocupado com você nunca vai correr, você nunca vai andar. Mas quando você olha para o sol da justiça, que é Jesus, quando você olha para Ele, esquece dos seus traumas, esquece das suas dores, entrega tudo para Ele, você foca o olhar nele, aí você avança. Muitas pessoas não estão caminhando porque não estão olhando para o prêmio. Sabe por que o Michael Phelps, que eu falei agorinha, sabe por que ele treina 14 horas por dia? Porque aqui ele enxerga a medalha. Ele vê.
Sabe, nós precisamos focar nele. Ô irmão, foca nele. Às vezes os irmãos chegam assim, mas eu não dou conta. Sexta-feira a gente teve a reunião de sobrenatural. Alguns irmãos vêm e falam, nossa, mas eu quero sobrenatural, mas não consigo viver. Meu conselho para você é: esquece de você mesmo. Olha para Jesus. Faz o que Ele está mandando. Pisa na água, se arrisque. Continua. Mas tem pessoas que olham para o lado também. É outro tipo de problema. E por isso se ferem, colocam expectativas em pessoas, acabam se ferindo. E sabe o que acontece? Ela não consegue mais correr. Ela não consegue mais prosseguir na maratona. Minha palavra para você é: olhe para Ele. Pessoas te feriram. Eu sinto falar isso. Eu estava orando hoje mais cedo. Eu sinto que pessoas aqui, você foi ferida por outros ministérios que você estava. Por pessoas, talvez liderança. Mas eu quero dizer algo para você: perdoa, olha para Jesus, segue a sua vida, segue a maratona. Amém? Próxima verdade, eu estou terminando aqui. Versículo 3, ele fala assim, considere também isso. Tem mais uma coisa para considerar aí. Considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, primeiro, ele fala para olhar para Jesus. Segundo, lembra que Jesus também foi tentado e não pecou. Ele sofreu como homem. Lembra que Jesus foi traído, mas amou até o fim. Sabe, talvez pessoas traíram. Olha para Jesus. Por que você não imita Jesus? Não, mas você prefere imitar, né? Aquele personagem do filme que você assistiu. Para com essa bobeira. Olha para Ele. Jesus foi traído, foi cuspido, foi julgado injustamente, mas amou até o final. Foi fiel até o fim. Na cruz Ele ainda fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Se eles soubessem quem eu sou. Pai, perdoa. Considere Jesus, imite Jesus, faça dele o seu modelo. Para de olhar para influencer, sabe? Gente famosa. Para de olhar para gente que tem milhões de seguidores. Isso não é nada, isso é vaidade. Olha para Ele. Como é que Jesus faria? Como que Ele agiria? E por último, até que ponto devemos ir? Versículo 4 fala assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. É como se o autor de Hebreus estivesse falando assim: meu filho, você não entendeu nada, você não foi nem ameaçado de morte ainda. Você não resistiu até o sangue. Essa luta que você está passando, sabe, ainda é pouco comparado a que outros homens de Deus passaram. Às vezes a gente tem que comprar uns livros, biografias, e ver que o mundo não gira em torno de nós. Pessoas sofreram as mesmas coisas que você sofre, e até outras piores, mas não pararam, foram fiéis até o fim. Sabe, eu estava numa reunião de presbitério, só participei, do presbitério, lá na Suíça, na igreja da Suíça. E aí a pauta da reunião deles era o seguinte: porque lá ali na Suíça, com o sul da França, tem uma lei que você não pode pregar na rua. Você não pode fazer igual a gente faz aqui, sabe? Sai nas ruas evangelizando, abordando as pessoas, vem na boate aqui igual a gente fez esses dias para trás, entendeu? Orou por todo mundo aí, e a gente vai entrar lá em nome de Jesus, amém? Nós vamos evangelizar esse lugar. Mas a gente não pode fazer, a igreja não pode fazer isso, porque se alguém denunciar, você pega de 2 a 6 anos de cadeia. Isso no sul da França. Quer dizer, país de primeiro mundo. Faz parte aqui do Ocidente, ainda da OTAN. É um país livre, vamos dizer assim. Imagina os outros, né? Os muçulmanos, aqueles do Oriente Médio. E aí,
Aí essa era a pauta da reunião deles. Eles falaram, e aí, a gente vai ou não? Essa era a pauta. Aí eu fiquei pensando, cara, a gente é tão livre aqui no Brasil, que a gente se reúne para discutir qual vai ser a decoração da festa. Qual vai ser a decoração do arraiá. Não tem nada de errado não, tá, irmãos? Estou falando assim, realmente a gente é livre aqui. Essas pautas não entram na nossa mesa. Você tem liberdade de pregar o evangelho. Você tem liberdade de fazer uma célula, um GR ali no seu trabalho. Você tem liberdade de louvar a Deus em público. Lá eles não têm. Não pode ter nenhuma ação religiosa. Que a pessoa é presa de até 6 anos. Sabe, nós precisamos entender que, por mais que as coisas estão difíceis, acredite, tem pessoas sofrendo mais. Que nós temos a liberdade aqui no Brasil. Existe um mover aqui sobre o Brasil. Sabe, os 13 países que eu fui. Aí você fala, não, mas só 13 é pouco, né? Tá bom, eu falei com outras pessoas também, eles já foram em vários outros países também. Não tem nada parecido com o que está acontecendo aqui. Aqui tem 40% de evangélicos no Brasil. É óbvio que esses 40%, assim, um monte é fake, né? É óbvio. Mas ainda assim, tem um povo aqui queimando por Jesus. Ainda assim tem um povo aqui que ama Jesus. Tem um povo disposto a dar a vida por Jesus. E nós somos esse povo, amém? Irmão, você vai num culto em outro país aí afora, é outra coisa. Não tem esse ambiente poderoso que a gente teve aqui não. Não em todas as igrejas, né? Não posso generalizar, mas a grande parte delas, o culto é morto. Sabe? Igrejas lá da Inglaterra, da Escócia, que eram igrejas no século XVIII, estão virando boate. Sabia disso? Aqui é o contrário, aqui boate que está virando igreja. Existe um mover sobre nós. E nós precisamos entender o tempo que deu, o tempo da nossa oportunidade, o mover de Deus, o avivamento de Deus trazendo sobre o Brasil. É hora de correr. Eu quero te incentivar a correr. Esquece do seu passado. Como Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam e correndo para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a soberana vocação do Filho de Deus. É tempo de você se posicionar. É tempo de você se posicionar como um atleta. É tempo de você largar a mão dessas besteiras. É tempo de você se alimentar certo. É tempo de você ter constância espiritual. É tempo de você ir para o secreto, sabe, todos os dias e clamar pela glória de Deus. É tempo de você, sabe, viver um relacionamento contínuo com Deus. É tempo de você abrir mão desses pecados que tenazmente te assediam. É tempo, irmãos, de se posicionar. Deixa o Espírito te alinhar. É tempo de correr. Mas tem uma coisa que eu não te contei no começo. Vou pegar essa água aqui. Tem uma coisa que eu não te contei no começo. Essa não é só uma corrida normal. É uma corrida de bastão. A Bíblia diz que Abel levantou esse bastão. Enoque, Abraão, eles começaram a correr. Vou correr aqui não, senão vou passar vergonha. José ergueu esse bastão, correu com esse bastão. Moisés, depois Josué. Aí quando chegou a vez de Josué, sabe o que aconteceu? O bastão caiu. Aí cada um fazia o que queria. No livro de Juízes era assim. Aí Deus levantou homens como Débora, mulheres, né? No caso, nesse caso é mulher. Mulheres, homens e mulheres como Débora, como Sansão, como Jefté, como Gideão. E aí toda hora alguém pegava o bastão, mas ele de novo caía. Aí Deus levanta um homem de novo. O nome dele era Samuel. Ele foi o último dos juízes. Ao mesmo tempo, ele era sacerdote, profeta. Então ele inaugurou o tempo dos profetas. Ele ergueu esse bastão. Depois ele passou esse bastão para Davi. Davi segurou esse bastão, passou para o filho dele, Salomão. Quando chegou no próximo, Roboão, o que aconteceu? De novo.
Aí é o decorrer da história, toda hora alguém pegava e depois o bastão caía. Deus levantava um profeta, Deus levantava um rei, até que chegou o atleta perfeito. Aleluia. Sabe, aquele que nunca come porcaria, aquele que tem a dieta regrada, aquele que nunca errou, em outras palavras, aquele que é posicionado. Aí ele pega esse bastão, ele é o maior de todos. Aí ele entrega esse bastão para 12 homens. Esses 12 homens começam a pregar o evangelho no Império Romano, e em apenas 100 anos eles colocam o Império Romano de cabeça para baixo. Depois vem os pais da igreja, Orígenes, Clemente de Alexandria, vem outros. Chega a Idade Média, o que acontece de novo? Bastão, vai de novo. Depois Deus levanta pré-reformadores, John Huss. Depois você pesquisa esses nomes. O time de adoração pode subir enquanto eu vou terminando aqui. Só para falar que eu estou terminando, né, pastor? E aí Deus levanta, finalmente Deus levanta Lutero. Ele pega o bastão do chão e fala: só a Escritura de Deus, ela é a autoridade máxima. Só a graça de Deus salva. Só a fé, é por meio da fé que nós somos salvos, que nós temos relacionamento com Deus. E aí outros homens também, junto com Lutero, pegam esse bastão, sabe? Homens como Calvino, Zwinglio, eles erguem esse bastão. Aí depois finalmente vem, sabe o quê? Presta atenção aqui. Depois vem os avivalistas, aleluia. Essa parte eu gosto, aleluia. Aí vem John Wesley, vem os moravianos, vem Jonathan Edwards, vem David Brainerd. Ele morreu com 29 anos pregando no meio do mato, erguendo o bastão e falando: só Jesus salva. Vários nativos americanos foram salvos através da vida de Brainerd. Jonathan Edwards, quando ele pregou uma pregação chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado, sabe o que aconteceu? Pessoas tinham visões do chão abrindo, e elas viram o inferno, e grudavam nos bancos falando: pelo amor de Deus, me fala como é que eu posso ser salvo. George Whitefield. Mas aí sabe o que acontece? Pelo menos ali na Inglaterra, o bastão um dia cai de novo. Não vou derrubar, que senão vai amassar. Aí sabe o que acontece? Deus começa a mover nos Estados Unidos, na Rua Azusa. E aí, através desse mover, aparece o tal dos assembleianos. Aleluia. Xeramanaia. Sapatinho de fogo. A Assembleia de Deus evangelizou todos os Estados Unidos. E depois todo o Brasil. E nesse meio tempo, Deus levantou homens de Deus, como Seymour, como Catherine Kuhlman, ali mais no meio do século. Deus foi levantando esses homens, e eles pegaram o bastão e ergueram esse bastão. Mas aí, de uns 30 anos para cá, começou um negócio aqui também, no Brasil. Uma outra onda. Deus começou a fazer algo poderoso. Começaram as comunidades. Deus começou uma nova onda aqui no Brasil. Até chegar em nós. Agora a questão é: você vai levantar esse bastão? Teve algo que quando eu estava no céu na terra, que a moça orando, algo que me tocou muito foi o seguinte: no meu turno, o evangelho não vai deixar de ser pregado. No meu turno eu vou queimar por Jesus. No meu turno um bastão vai ficar em pé. No meu turno eu vou correr essa corrida que me está proposta.
No meu turno, eu não vou ser daqueles atletas que ficam em casa assistindo Netflix. Não! Eu vou ser usado por Deus para marcar pessoas, para discipular nações. Tem pessoas aqui que você foi chamado para as nações. Você sabe que você foi chamado, você está ignorando isso. Deus está falando para você hoje: ergue o seu bastão, continua correndo. Tem uma corrida que te está proposta. Tem uma corrida que é só para você. Não adianta ficar olhando para a corrida do outro e falar: nossa, olha o pastor Vinícius, que atleta, uau, que homem de Deus. Não, Deus tem algo para você. Tem pessoas que só serão marcadas por você. Fica de pé. Quero ler um último texto aqui para a gente terminar. Isaías 40. Isaías 40, versículo 28. Vamos ler aqui todo mundo. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Próximo. Faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, porque o cansaço não tem a ver com a sua idade. Não tem a ver com a sua disposição. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Tem gente cansada aqui, está me ouvindo? Eu quero dizer, Deus vai renovar suas forças agora. Deus vai renovar suas forças hoje. Porque os que esperam no Senhor, aqueles que põem expectativa nele, são reforçados, são fortalecidos. Mas continuando, renovam as suas forças. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Existe refrigério para você. Existe fortalecimento para você aqui hoje. Você que está cansado, Jesus, o que Jesus falou? Vem para mim. Vem. Antes do ide, existe um vinde. Antes de pregar o evangelho do reino, existe um estar com Jesus. Se você está com dificuldade de correr, convide Jesus para você a vir. Vem. Se renova em mim. Renova as suas forças em mim. Não importa por qual momento você está passando. Não importa se você acha, para mim já acabou. Não, Deus está aqui para falar isso para você. Se fortaleça nele. Eu quero chamar aqui à frente os irmãos. Se você se sente cansado espiritualmente, se você está tendo dificuldade, talvez você não está cansado, mas você está tendo dificuldade na sua corrida cristã, alguma coisa, um obstáculo está te atrapalhando, vem aqui na frente em nome de Jesus. A gente vai orar por você. O time do sobrenatural vem aqui na frente, o pessoal que está escalado. Vem, eu vou insistir com você. Deus te chama para a corrida cristã. Vem.